Olá, esse é o PodCreaCast, podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. Hoje estamos aqui com o presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari, e com a geógrafa Renata Adriana Garbosa Silva, que é coordenadora da Regional Curitiba do Comitê Mulheres já há 3 anos. Então, um mês super importante para a gente estar aqui com a Renata, né, presidente, porque a gente está no mês da mulher, do Dia Internacional da Mulher, e a gente quer conversar um pouquinho sobre como que está o Comitê Mulheres do CREA Paraná, principalmente durante a gestão do presidente, quais são as mudanças que vocês vêm fazendo, quais são os avanços. E vou aproveitar, presidente, para puxar aqui os compromissos de campanha que o senhor propôs, né, em 2023, e vamos conversar um pouquinho sobre o que foi cumprido desses compromissos. Tá bem. Então, fortalecer o Comitê Mulheres e o Prêmio Enedina, aumentar a autonomia dos comitês com mais agilidade e eficiência, estimular o aumento da participação feminina nos comitês regionais, promover a criação de comitês das mulheres em entidades e instituições de ensino. O que disso já foi feito, presidente? Bem, primeiro, saudar a todos que nos acompanham, vocês. Não foi combinado aqui, mas tem 3 mulheres e um homem, não sei se vocês perceberam aqui, né? Então, realmente é o mês das mulheres, né? Na verdade, aqui sempre é o dia das mulheres, né? Eu sempre ouço muito as mulheres, lá em casa também eu ouço a minha esposa muito. Aliás, se ela não concordasse, eu não seria presidente do CREA, sempre falo isso, porque ela que administra as coisas lá. Então, graças a uma mulher é que o presidente do CREA hoje sou eu. Então, eu tenho tudo isso bem claro para mim. Mas, na verdade, quando surgiu a ideia de que eu teria a possibilidade de ser presidente do CREA, eu procurei conversar com todas as câmaras, comissões, comitês, e com as mulheres não foi diferente. Eu conversei com as lideranças, né, e falei, bem, o que é que nós devemos fazer, colocar numa plataforma de um presidente de um CREA, como o CREA do Paraná, que sempre a gente ouve falar que o CREA do Paraná é uma referência, né? E realmente a gente tem esse compromisso de levar tudo que tem de melhor, do melhor nível, porque realmente a gente é uma referência. E nesse sentido, eu conversei, antes ainda de ser presidente, fui me preparando para isso. E tudo o que me pediram, assim que a gente conversou, dialogou, era para fazer em 3 anos, né? Em 2 anos a gente já entregou tudo. Já entregou tudo. E mais algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, como é o caso do selo, né? De boas práticas, que aconteceu no meio da jornada e a gente também encaixou. Mas assim, digo para vocês que com muita tranquilidade, nada assim, nenhum pedido até agora que as mulheres me fizeram do comitê foi algo assim difícil de atender. Elas têm muita sensibilidade, sabem, e também eu sempre me deixei muito à disposição, porque eu tenho interesse em que isso aconteça da melhor maneira possível. Nós precisamos superar, avançar, e eu quero mais. Se depender de mim, eu vou ainda fazer muitas provocações, porque eu acho que as engenharias, nós temos 80% de participação do PIB do Paraná, ou seja, as mulheres engenheiras, elas participam desse negócio todo do nosso estado. Então, elas têm que ser protagonistas nessa bandeira, nessa defesa, nessa questão da mulher, porque elas conseguem capilarizar isso por todas as organizações. Por isso que eu vejo da importância, por isso da parceria com a secretária da Mulher, a Leandra, que eu converso com ela, olha, não dá 15 dias mais ou menos, a gente está trocando uma informação, essa semana eu conversei com ela, justamente para nós trabalhar e pensar mais sobre isso. Ela me falou assim, olha, o que mais que nós podemos fazer? Renata, eu sempre falo o seguinte, olha, eu quero mais, né? Eu não estou contente em ter o selo só no CREA. Eu quero que esse selo entre em todas as organizações que têm relacionamento com o CREA. Então, é o desafio que eu vou deixar já aqui, já na abertura aqui da nossa conversa, para que as mulheres se empoderem disso. Eu quero que nas regionais, nas inspetorias, nas universidades, nas indústrias, nas empresas, é importante deixar essa marca lá, porque aqui no CREA nós já temos o selo e vamos avançar com ele, mas é para um público aqui do CREA. Eu quero que as profissionais paranaenses das engenharias, onde trabalham, elas sejam acolhidas da mesma maneira que são aqui no CREA. Por isso da minha insistência com isso. Perfeito.
Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o comitê. Como que você vê esse desenvolvimento do comitê desde que o presidente assumiu? Existem características dessa gestão que você percebe? Como que vem sendo isso? Maravilha, então, primeiro, agradecer o convite, é muito bom, nós debatermos um tema que é relevante para todos nós, para toda a sociedade, para o Conselho, nesse mês, que é um mês importante também para nós, e que bom, que o presidente já traz isso, o que trouxe aí de pauta da campanha já implantou, e ainda já temos mais aí demandas aí, itens, enfim, pautas para serem avançados, que acabou de colocar aqui. Então, a gente já fica muito feliz com isso, a importância do Conselho hoje, a gente, claro que quando nós assumimos, já tinha uma caminhada, já tinha uma trajetória, mas com o presidente a gente tem percebido muito mais, o Clodomir tem feito isso, a gente tem percebido mais esse espaço nos eventos, nas atividades, junto com a nossa representante, a coordenadora regional, a Losane, então isso também reverbera muito para nós nas regionais, então nós estando aqui em Curitiba, a gente recebe muito isso, então a gente tem feito muita atividade, eu acho que na sequência a gente fala, mas o que nós nos comprometemos nesses 3 anos, sim, a gente avançou e agora a gente quer avançar ainda mais. Quanto ao selo, presidente, eu acho fantástico, porque não é só a implantação do selo, mas é a gente manter o selo, Então, manter o selo, isso diz muito para as mulheres, o selo de combate à violência contra a mulher, Então, se tem um manual, se tem uma norma para isso, e as instituições como um todo, elas precisam estar abertas a isso, porque também tem uma contrapartida das instituições, que implantam o selo. Então, isso é muito bom, saber que o Conselho já tem, que quer avançar ainda mais, que uma empresa tem o selo, quer dizer, quem está na organização se sente mais seguro, ao mesmo tempo, a sociedade vê aquela empresa, aquela instituição, aquela universidade, enfim, aquele espaço como algo positivo, algo melhor, se for num comércio, se for numa indústria, quer dizer, isso também traz vantagens, traz benefícios para todos, não só para a mulher em si, que ela vai se sentir também protegida, mas para todos os que estão envolvidos no processo. Daqui a pouquinho acho que dá para a gente explicar um pouquinho para o pessoal, um pouquinho melhor o que vem a ser o selo do combate à violência contra a mulher dentro de empresas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Renata, sobre a gente vê que aumentou essa capilaridade, mesmo como o presidente falou, tendo uma representatividade regional maior do Comitê Mulheres. Inclusive, a gente vê as ações e tudo, a gente vê que o pessoal tem envolvido bastante as universidades, estudantes das áreas das engenharias, agronomia e geociências. Você percebe isso? Como que vocês vêm trabalhando em conjunto? Isso tem funcionado? Porque isso amplia o nosso papo aqui, até sobre como criar um time forte no Paraná, que é tão grande. E eu acho que isso pode ensinar para outras modalidades de comitê, até que a gente tem aqui dentro do CREA. Isso, não, muito, muito boa a pergunta, Ana. Então, veja, nós, eu sou professora, embora eu atue aí no sistema, mas o dia a dia é aí no chão, na sala de aula, enquanto professora coordenadora aí de área, enfim, na universidade. Mas a gente percebe isso nas ações que a gente faz. Então, nós estamos indo agora, 2026, para o 4º seminário nosso aqui do Comitê Regional Curitiba. Isso reverbera não só Curitiba, mas reverbera para todo o Brasil. Então, a gente recebe feedback positivo de estudantes, de outras profissionais que participam. Por quê? Porque sempre nessa atividade desse seminário, que são 2 noites, então a gente consegue aí um tempo maior, a gente traz
traz aí profissionais, protagonistas que têm uma caminhada na iniciativa privada, na universidade, enfim, da engenharia, da agronomia, das geociências. Então, a gente tenta, né, abarcar todas essas profissionais e trazer experiências, né? E automaticamente esses estudantes e egressos, porque quando você é professor a gente tem, né, uma quantidade aí de ex-alunos que a gente chama, né, egressos, eles já vêm e acabam colocando isso como algo muito positivo. Acabam dizendo, poxa, né, essa palestra, essa fala dessa pessoa me fez pensar de outra forma, me fez repensar em ativar a minha participação no conselho. Então, isso tem sido muito positivo para nós. Esse ano nós teremos o nosso 4º evento e tem essa capilaridade, não tem como não ter. Então, quando a gente divulga isso muito bem, e nós temos o apoio do conselho, nós temos sempre, né, todo o sistema envolvido, que isso é muito positivo, gostaria até de agradecer, a gente consegue avançar ainda mais, né? E aí já esse ano nós estamos trabalhando para isso, mês de outubro, então é uma das ações. Depois, né, eu gostaria de falar das demais, caso a gente, né, tenha tempo aqui, porque a gente fala, né? Sempre falta tempo. Falta tempo para a gente ainda mais, colocar e conversar. Você veio machista agora, ainda mais que tem 3 mulheres. Isso, você já vê que essas ações já gera nas estudantes e nos profissionais que não estão tão ligados ao conselho, as entidades, elas enxergam que elas têm oportunidades de assumir cargos de liderança, de se aproximar mais, né, conforme essa capilaridade nas regionais do comitê, né, vai demonstrando isso, vocês percebem? Com certeza. Então, veja, porque quantos estudantes que nós formamos, quantos profissionais, né, aí e que formam, mas não estão diretamente vinculados ao sistema, né? Então, é uma das formas de nós conseguirmos fazer com que esses profissionais venham, né, de forma efetiva para o sistema, ampliar o número de mulheres, né, que hoje estão vinculadas ao sistema. Nós melhoramos esses números, mas a gente precisa melhorar ainda mais, né, sempre no sentido de somar, né, a soma, o diálogo, a participação, né? E eu percebo junto com isso essa sororidade que nós temos, né? Nós temos um grupo aqui em Curitiba, então todas as atividades, os eventos, a gente divulga nesse grupo, a gente chama para as atividades, né? E aí também, acho que isso é um ponto positivo, e gostaria de destacar aqui também, as mulheres que já têm esse interesse e têm esse canal de comunicação aberto hoje no próprio site, né, que já entram lá, já colocam todas as informações e automaticamente isso vem para nós. E aí a gente recebe, né? A gente recebe. Ontem mesmo recebi e já divulguei as atividades que nós teremos na próxima semana, enfim. Então isso é muito bom porque, né, o fluxo ele acontece de uma forma muito efetiva, né? Então, mas eu queria falar, Renata, sobre isso. Né? Enquanto você falava aqui, eu estava pensando, porque nós estamos falando aqui com o pessoal da comunicação e eu converso com uma certa frequência e eu um pouco incomodado, porque o que funciona na comunicação? E todo mundo me fala, mas a comunicação, a gente não se comunica bem, não sei o quê. E eu quero trazer nessa tua fala uma situação que aconteceu naquela operação nossa no Rio Bonito. Nós fomos lá, foi uma ação assim, muito espontânea, não foi nada assim, não foi feito um marketing daquilo, nós vamos lá para garantir a nossa imagem, ficar até bonita. porque o senhor nem pensou, né, presidente? Vamos. Chegou lá e fomos lá. Exato. Mas veja, não vou falar aqui no momento, não é para falar sobre o Rio Bonito, e sim na questão das mulheres, mas pegando essa carona, passado alguns dias daquele evento, profissionais que até então criticavam o sistema, o CREA não faz nada, o CREA é cobrador de impostos, de taxas, anuidade, não sei o que, só serve para fiscalizar, passaram a mandar mensagem, colegas que eu não conheço, mas assim que o meu telefone é público, né, não tem segredo nenhum, mandando mensagem para mim, querendo um bottom do CREA, um boné, um chapéu, um capacete. Até falei para eles, nós temos que pensar nisso, de ter alguma coisa, porque eu queria um colete, que o pessoal viu nós lá com colete, entendeu? Mas eu fiquei pensando, mas por que agora esse pessoal que não gostava ou falava assim, ficava com receio de falar que fazia parte do... Porque eu sempre, quando a pessoa fala comigo, espera um pouquinho, o CREA é nosso, ele não é meu.
Você não se esqueça que do momento que você pegou teu número do CREA lá, você já está no grupo aqui, você é 100 mil avos de CREA. Entendeu? Então vem para cá, vamos sentar aqui, vamos conversar, eu quero resolver junto, né? Então, na medida em que a gente faz eventos, por isso que não dá para parar de fazer eventos, você vai atraindo pessoas simpatizantes e pessoas que querem vestir a camiseta, literalmente, de uma ação, de uma instituição, de uma causa. Se ela se identifica naquilo, poxa, eu gostei disso. É isso que nós temos que fazer. Então, essa questão, ela vai para nós ainda. Acho que nós vamos ter que usar muito essas questões que aconteceram, porque aconteceram muitas outras questões lá. Sim. Mas esse exemplo que eu dou para vocês, porque a gente precisa aprender um pouco mais sobre isso. Por que nós fizemos um evento? Eu vou até fazer um adendo aqui na sua fala, presidente. Por que as pessoas querem usar até juntando com a parte da comunicação, por que as pessoas querem usar um bottom, uma camiseta do CREA, a partir do momento que acontece a nossa atuação em Rio Bonito? Porque a marca do CREA ganha força. E é o que a gente fala, né? A comunicação, simplesmente passar uma informação, não torna uma marca forte, né? Vender um peixe não torna uma marca forte. A gente precisa ter ações concretas do que vender. E essas são. E é isso que a gente está falando aqui quando a gente fala de Rio Bonito, quando a gente fala da atuação do comitê. Não adianta a gente fazer campanha pelo dia 8 de março sem a gente estar fazendo coisas concretas. A prática, né? Começa a se identificar e ter orgulho, né? De fazer parte. Mas é por isso que eu falei no início para vocês aqui, que nós conseguimos o selo. Nós vamos parar por aí? Então, na medida em que o CREA, vamos pensar lá na minha cidadezinha, lá do interior de Pato Branco. Conta um pouquinho antes, presidente, do que é o selo, porque tem muita gente que está assistindo que ainda não sabe. Tô bem. Que selo é esse, como que o CREA abraçou essa ideia e como que isso tem se dado até aqui, como que a gente conquistou já o prata e também em busca do ouro. Né? Tá, eu vou fazer um resumo, sugiro que vocês coloquem um link aqui para o pessoal entrar lá e pegar todos os detalhes. Mas há 1 ano e pouco atrás, procurado aí pela nossa secretária, deputada Leandre, ela falou, olha, tenho a possibilidade de fazer um selo de boas práticas aí na defesa da questão da mulher, junto com a BNT, e dar essa condição das instituições fazerem, mas eu estou junto, na hora, imediatamente. E de lá para cá a gente foi construindo, eu já queria o selo máximo, que é o platino, né? Isso, o platino. Lógico, tem várias etapas aí, né? E até fiquei meio triste que não deu certo não, de cara já nós pegar, mas agora já está encaminhado para esse ano nós avançar. Nós temos o prata. Então esse selo, pessoal, ele tem é um símbolo para que a gente, de fato, não fique só nessa história de ter um comitê. Tá, tem um comitê e nós estamos praticando, tem um canal de denúncia, tem uma divulgação, tem tudo um passo a passo para chegar nisso. E é reconhecido. E uma questão que também acho que poucas mulheres e poucas empresas sabem, que eu conversava com a Leandra esses dias, e daí nós falamos assim, mas Leandra, eu tenho feito o meu melhor lá no CREA para divulgar, e por isso que eu quero deixar esse desafio, quero até que, se possível, coloque no plano de trabalho desse ano, do Comitê Mulher. Já está, né? Que pelo menos um em cada regional, entidade, que ela apareça lá. Porque a gente precisa fazer a nossa parte, porque o Estado está fazendo a dela. A Leandra, o governador nosso, criou uma Secretaria da Mulher aqui no nosso estado. Quantos estados têm Secretaria da Mulher? Não são todos, com certeza. São poucos. Eu diria que, olha, eu até precisamos levantar aqui, mas tem muito pouco. Né? E tem uma lei aqui também, que poucas pessoas sabem. Numa licitação, em qualquer órgão público, se der empate à licitação, o critério de desempate, quem tem o selo de boas práticas do controle da violência contra a mulher? Já está nisso aí. Só que assim, as coisas estão acontecendo. E nós ainda, por isso que nós temos que usar isso, é um exemplo, não que é só por isso que nós vamos fazer. Mas dizer assim, o governador está incentivando a falar, olha pessoal, eu estou tão interessado nisso, eu criei uma Secretaria da Mulher, nós temos o Comitê de Mulheres aqui, e eu já estou fazendo algo mais. E imagino que deve ter outras coisas que eu desconheço, porque eu não sou um especialista nessa causa, eu procuro me informar. Mas tem muita coisa, e podemos sugerir ao governador e à nossa secretária
algumas ações a mais. Claro. Né? Olha o Mais Engenharia que nós lançamos aí. 50% das vagas são mulheres, gente. Eu estou acompanhando e sugiro aqui, inclusive, vou deixar aqui, ó. Eu tenho falado nas reuniões plenárias, quando finaliza, no começo ou no meio, eu falei, pessoal, por favor, nós deixamos bem dividido no estado, são 50 municípios bem distribuídos, tem no norte, no sul, no sudoeste, tem em todo o Paraná. Qual a dificuldade de algum momento na sua vida, no seu dia a dia, de tirar meia horinha e fazer uma visita, se possível, com outros colegas, com alunos, que nem contigo, que é professora, ir lá e falar, pera um pouquinho, quem é? E marcar uma visita, eu quero conversar com o engenheiro e o tutor desse engenheiro, o estagiário, entendeu? E de preferência, no caso aqui das mulheres, visitar as mulheres para acolher e falar, o que está acontecendo? E está indo bem? O que nós podemos ajudar vocês aí para a coisa dar mais certo? Eu não quero que esse projeto... Porque quando nós assinei o convênio com a Itaipu, tudo certo, com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o pessoal falou, presidente, tá bom, agora deu certo, agora vamos para outro projeto. Eu falei, negativo, nós estamos começando, porque isso aí para mim é um laboratório prático do dia a dia, gente. Nós temos que provar para a sociedade que as engenharias são importantes nos órgãos públicos. Então eu quero que o engenheiro ambiental vá lá. O que o engenheiro ambiental pode... Toda a questão do resíduo orgânico, reciclável, enfim, o engenheiro agrônomo, as hortas comunitárias, o ambiental, o florestal, o civil, o mecânico, todos têm algo. O geógrafo, o geólogo, todos. Entendeu? E eu tenho desafiado, quando vou na reunião dos coordenadores das câmaras, falei, cara, cada uma câmara tem que ter um projeto lá dentro. É um laboratório à nossa disposição que já está pago. É só nós usar. Então, nas mulheres é a mesma coisa. Você tem 25 mulheres para visitar e dar apoio a elas. E além de visitar, né, presidente, se me permite, por exemplo, né, trazê-las, né, para falas. Então, né, esse nosso próximo evento, por que não, né, a gente estreitar essa parceria, trazer para colocar a experiência, como tem sido, né, porque geralmente os municípios menores, mais distantes, né, desses nossos 399 municípios, têm dificuldade, ou muitos não querem, né, porque é um município pequeno, enfim, querem ficar nos, né, nos grandes centros urbanos e tal, né, a gente sabe que, né, historicamente é dessa forma, né, não só na área das engenharias, mas nas outras, né, áreas, nas outras formações. Então, chamar também para colocar a experiência como que é, porque é mais uma forma de nós estarmos divulgando, né? Quais são os desafios, né? O que tem sido positivo, né? Até para ampliar esse escopo, né? Para mostrar, né? E que bom que nós temos tantas mulheres envolvidas no Mais Engenharia, tenho acompanhado também. E olha, Renata, eu sempre, nas minhas viagens, viajo bastante, o pessoal até fala que eu viajo demais, mas eu não consigo... É a função do presidente, né? São 399 municípios. Se alguém quer ser presidente ou quer um dia achar que fica só aqui em Curitiba... Não, e como se fosse uma coisa só, assim... O senhor gosta muito do que faz, dá pra ver, mas como se fosse uma coisa super fácil também. É bem cansativo. Mas assim... Viaja bastante se aproximar. Mas tem que o campo, né? Mas eu digo pra vocês assim, eu gosto disso aí. Não adianta, sabe, dizer, mas é fácil, não é nem um sacrifício. Mas o que eu mais fico assim, encantado com isso, é que eu vou às vezes lá com um tempinho de 1 hora. Não consigo ficar uma hora. Não tem como. Você começa a falar com o prefeito, com o engenheiro, com a pessoa que está atendendo. Eu entrei numa prefeitura de 2.500 habitantes. A rua dos fundos não tinha pavimentação, era estrada de chão. Eu entrei, era um corredor, à direita o alistamento, à esquerda a Secretaria de Educação, a outra ali já era engenharia. Estava tudo ali dentro num 150 metros quadrados. A praça da principal na frente da prefeitura e aquilo ali, e daí você fala, meu Deus, quanto eu posso contribuir, as engenharias podem Ou seja, a gente falando disso, a gente ainda está longe, né, Renata, de poder falar com prefeituras como essa sobre inclusão feminina, né? Ainda está longe, a gente está longe ainda, porque eu acho que o objetivo é não ter um comitê mulheres, acredito eu. No futuro, que não precise ter um comitê. Sim, claro, mas eu acredito que nós já estamos avançando para isso, né? Tudo que a gente já avançou nas pautas, né?
Agora o presidente já colocando o que nós temos ainda para avançar, mas abraçando isso, né? Porque quando você também, né? Você pode ter a vontade, você pode ter tudo, mas se você também não tem as portas abertas para isso, então a gente tem esse interesse muito forte do nosso presidente, né, o Clodomiro, para que a gente avance nessas pautas. Então, por que não, né, a gente chegar a um ponto que nós não precisamos mais, né, presidente? Vamos acreditar nisso, porque temos aí representatividade nas inspetorias, né? Enfim, aí temos números, inclusive, aqui, de conselheiras desde o início da gestão, né? Que foi 2023, aumentou de 15,8% de participação de conselheiras, falando, né? Para aproximadamente 19,5% em 2025. Mas veja, Ana, eu preciso falar aqui, Renata, que isso não é que os homens fecham as portas. Não. É que as mulheres precisam ocupar. Eu lembro que no EPEC, não do último, penúltimo, no primeiro EPEC que eu participei, eu fiz um levantamento de quantos inspetores nós tínhamos e quantas inspetorias tínhamos em aberto para serem ocupados cargos. Porque tem 35 inspetorias. Se é um inspetor, a possibilidade de um inspetor por modalidade, hoje nós temos 8 câmaras, né? Tu faz uma conta 8 vezes 35, 200 e... Não vou fazer conta de cabeça aqui, mas dá mais de 250. Sim. Nós estávamos com 160, 170 inspetores, ou seja, tínhamos mais de 100 vagas e eu desafiei as mulheres. Eu gostaria que essas vagas de inspetores, que vocês saiam daqui e estimule a engenharia civil, mecânica, agronomia, de todas as inspetorias tenha uma mulher ocupando. Vocês peguem, passei aqui as vagas em aberto. Coloquem mulheres aí. Por quê? Isso. Porque qual a chance de um inspetor se transformar em conselheiro? É muito grande. Sim. Então começa aí. Né? Para minha tristeza, dona, passado alguns meses, eu pedi para a Mariana, que controla isso na fiscalização, quantas mulheres se inscreveram. Muito pouco, 3 ou 4, mais de 100 vagas. Então, eu digo para você assim, é atitude, gente. Qual o problema? Você acha que... O papel do comitê, assim, então, né? E através das ações mostrar que existem essas oportunidades para elas, mas tem que ocupar. saberem. Isso, Elas tem que estão à ocupar, disposição. Exatamente, tem que ocupar. E a conversa talvez até, e eu acredito que vá além, né, das engenharias quando a gente está falando de mulheres, porque precisa se pensar nesse equilíbrio maior até, né, do que para os homens entre vida pessoal, família, tudo. Tem todas essas barreiras, acredito, né, Renata? Nós falávamos antes, em né? outro podcast, inclusive, né, Ana? Então, você tem um pouco isso já enraigado, né? As atividades, né, do dia a dia e muitas vezes não se abre para, né? Então, se tem uma certa resistência, né? Mas eu acredito que com toda essa divulgação, com o trabalho que a gente tem desenvolvido, que a gente tem feito, que a gente vai continuar fazendo ainda mais, né, com muito mais representatividade e mostrando tudo isso, né? Porque se a gente, né, presidente, mostrar que tem essas vagas e divulgar, né, para que a gente possa, então, sim, ocupar esses espaços, né? Para ser um espaço de diálogo mesmo, como a gente sempre, não é como a gente fala, ocupar o espaço, se sobrepor, né? Mas não, para caminhar juntos mesmo nesse projeto, que é um projeto de atender a sociedade, né? Atender a sociedade. Coisas, às vezes, simples. Vamos imaginar aqui outro exemplo e outra missão. Vamos dizer assim, eu deixo lógico. Olha lá, gente, eu cheguei aqui com poucas. Vocês me pedem uma pauta pequena, eu vou sair com várias demandas. Olha lá. Saio feliz. Mas veja, um outro exemplo que eu penso sempre comigo. Nós temos 25 prefeituras com uma mulher numa engenharia. Por que não colocar 25 selo, pelo menos bronze, nessas 25 prefeituras? Isso. É difícil? É impossível? Poxa, e mais, dá para fazer uns 50? Os homens também têm que estar nessa... Não é porque o homem está lá. A luta Sim, é claro. Mas eu diria assim, no mínimo, É isso.
trazer essas 25 mulheres aqui para o evento, sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido, que elas participem regionalmente. Primeiro que todas elas têm que fazer parte do Comitê Mulheres, que elas participem. Isso. Agora, eu, pelo que eu vi aí, não é difícil você pegar o selo bronze. E o com caminho, arroz. o caminho é importante, né, presidente? Claro que a gente Sim. admira o platino, mas esse Sim. caminho que é o selo, né? O Isso. caminho é você ir desenvolvendo essa... E veja aqui, Ana, se um governador criou uma Secretaria da Mulher, a secretária que assume faz um convênio com a BNT e com o CREA para estimular isso, começando por aqui. E se nós levar 50 municípios com selo, o que você acha que essa secretária vai falar? Mas essas mulheres do CREA São porretas. são fera. Sim, isso. Eu acho que, presidente, para além disso, nós temos recebido muitos convites nas semanas de calouros nas universidades, para falar com essas estudantes. Mas o que impressiona é que, além, né, das estudantes mulheres, nós temos a participação também dos calouros dos homens. Claro, mas né? é aberto. Então, é muito positivo isso, porque em algumas que nós fomos, inclusive, eu, a Vera, né, acabou que nós preparamos uma fala, né, para, né, as calouras, justamente falando, né, do comitê, enfim, todo o passo a passo, e a gente acabou ampliando, porque eram muitas as dúvidas referente, né, a como iniciar no CREA Júnior, todo esse passo a passo. Então, nós também estamos plantando, né, uma semente muito maior ali, né, nesse espaço, porque esse estudante, ele já, né, entra ali no CREA Júnior, ele já se identifica, nós temos os projetos todos, né? Então isso também acaba somando, né? Para que a gente no futuro tenha um conselho ainda mais forte do que nós já temos hoje, né? Sem dúvida. Então, isso Muito é muito positivo, bom. muito bom. Gente, infelizmente vou ter que encerrar não. nosso papo, Vai, né? eu vou Porque fazer já tá outra, chegando então. Eu não Mas falei a outra, metade do que eu queria falar. Você tá indo Eu no embalo da mulherada, precisava. presidente, falando muito. Você tem Mas, Ana, eu acho que só fazer um adendo, nós temos várias pautas agora para 2026, tá? Junto aí com a Luzane, que já alinhou isso com o presidente. Então, em outros momentos, o presidente chegará ao convite, tá? Já ficou no início aí aberto para nós, né, alinharmos aí a questão do selo, mas para que a gente amplie, agradecer mais uma vez, né? Para que a gente consiga sempre divulgar isso, estar presente, enfim, que eu acho que isso... Comunicação Isso também muito está sempre junto importante, com vocês, Sim, né? Isso, exatamente. Você vai encerrar, mas eu preciso falar mais uma coisa aqui. Ó. Vamos lá, presidente. Nós temos a nossa sede, que foi assim, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso. Nós compramos uma sede aqui em Curitiba, Sim. centro da cidade, e temos 16 disciplinas de engenharia, 3 de arquitetura e 13 de engenharias. Nós vamos fazer um prédio referência no Brasil, aqui em Curitiba, de sustentabilidade e tal. E eu quero que, inclusive a arquiteta que está, é uma mulher, É uma mulher, muito bom. a Cristine, e eu queria que as mulheres, pelo menos algumas mulheres aqui em Curitiba, enfim, participem de uma reunião com esse grupo, porque eu já tenho dado ideias, porque eu quero criar lá um ambiente, por exemplo, para... Nós temos algumas pessoas autistas aqui, nossa Inclusão. mas pedir para mim para atender essa questão das mulheres, porque uma mulher que amamenta, ela não pode entrar dentro do banheiro, fechar a porta, baixar a tampa do vaso, sentar e dar uma lá dentro. Tem que ter um ambiente para ela lá, mas o que mais que tem que ter? Esse nosso prédio, ele tem que contemplar o que uma mulher gostaria que tivesse lá para ela e para os filhos, por exemplo, amamenta, não sei, mas enfim, eu quero que vocês também pensem nisso, né? Ótimo. A equipe de engenheiros aqui, quem está coordenando aqui, para mim, esse trabalho é o Edson e o Campagnolo, e os 2 engenheiros que estão mais diretamente, mas eu também participo sempre, mas eu deixo esse desafio também, mais um. Ótimo. Mas que desafio bom esse, né? Porque Muito depois bom. que estiver pronto, fala, poxa, mas só fez isso, só fez essa salinha aí para dar de mamar para os filhinhos? Não. Eu já pedi para a arquiteta pesquisar o que tem mais, mas eu queria que vocês participassem e falassem, poxa, mas tá bom, mas dá para fazer mais isso, no tal andar, no último, no primeiro, na entrada, entendeu? Mas então eu deixo mais essa, daí agora sim eu deixo você à vontade. Que desafio bom, hein? Bom mesmo. Fiquei feliz, bem bacana, presidente. Então é isso, gente, que bate-papo super bacana. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres, não só as engenheiras, agrônomas e geocientistas, mas todas as mulheres que estão aí fazendo esse mundo cada vez melhor.
ao lado dos homens também, claro. Importante. E fiquem aqui com a gente, acompanhem o Pode Crer. É lançado um programa toda semana, então acompanhe, a gente está no YouTube, no Spotify, a gente sempre lança o programa também no Instagram, então se você não está nos seguindo, nos siga lá. Obrigada. Né, esse papo foi muito bom aqui, né, saímos aqui com várias metas, né, novas para esse ano, né, avançar nesse sentido. Obrigada e até mais. Até a próxima.